de volta com o nosso Vida Melhor. Quero a sua participação e também quero agradecer a sua audiência. Sei que tem muita gente assistindo ao programa. Então, olha, participe, viu? A hora de você perguntar sobre catarata. A gente vai falar sobre esse assunto que atinge quase metade da população mundial com mais de 65 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que no mundo 160 milhões de pessoas têm a doença. Considerada questão de saúde pública e a maior causa de cegueira evitável. Você ouviu bem? Evitável. Então a gente precisa prestar atenção, entender sobre o assunto e é por isso que eu quero que você participe. Aqui no Brasil são 2 milhões e surgem 120 mil novos casos ao ano. É sério, né, gente? Quem vai falar sobre esse assunto é o Dr. Rubens Belfort Júnior, que é oftalmologista, professor titular no Departamento de Oftalmologia na Universidade Federal de São Paulo. É o único oftalmologista membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da Academia Nacional de Medicina e o único oftalmologista brasileiro a ser membro do International Council of Ophthalmology. É assim que fala, doutor? Council of Ophthalmology. Council of Ophthalmology. E que é o órgão máximo da oftalmologia mundial. Dr. Belfort é autor de 10 livros sobre oftalmologia. Presta atenção na autoridade que está aqui com a gente para nos ajudar a entender o que é catarata e nos ajudar a cuidar melhor dos nossos olhos e da nossa visão. Tá certo? Certo. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado a você. Estou muito feliz, muito honrada. A gente vai conversar em 2 minutinhos. Tempinho, você chegar, tomar uma água e eu já volto, tá bom? Doutor, o que é catarata? Então, a gente tem dentro do olho da gente uma lente. Quando a gente nasce, é como uma clara do ovo da galinha. Essa clara é transparente e mole. Isso permite a gente, até os 40 anos de idade, enxergar para perto e para longe. Porque ela é tão molinha que ela vai mudando de forma. Conforme a gente vai vivendo, a clara do ovo vai cozinhando. Do mesmo jeito que você cozinha o ovo e a clara de repente fica totalmente dura e opaca, a mesma coisa acontece com a lente. Todo mundo vai ter catarata se viver bastante. Por isso, como você falou, é uma enorme causa de cegueira. E o número é até maior. Estima-se que o Brasil, hoje em dia, está deixando de operar 250 mil cataratas por ano. Isso quer dizer, em 4 anos vamos ter mais 1 milhão de pessoas que precisam operar catarata. É um grave problema e é muito frequente, é importante operar, porque o indivíduo, quanto mais velho precisa, mais ele precisa do olho, mais ele precisa da visão, para ver você na televisão, para usar a internet, para escrever. Né? Principalmente o idoso, muitas vezes não se movimenta bem, ele fala com o neto, com o bisneto, internet. Então o olho é fundamental. Com certeza. Agora, como é que a gente sabe que está com um problema, que tem catarata? Então, a catarata não conta, estou com catarata ou dói. A catarata vai lentamente diminuindo a visão. O paciente que de repente ele está dirigindo o automóvel, mesmo sem dirigir, vem um farol, ele vê um halo, a luz fica espichada, ou ele tem dificuldade de ver legenda na televisão. E são sinais de catarata. É claro que isso pode ser sinal de outra coisa também. Mas ele vai ao médico, oftalmologista, o médico examina, tira a pressão do olho para ver se tem glaucoma, examina a retina para ver se tem outra retina e fala, tem catarata ou não tem catarata. Catarata, hoje em dia, não é simplesmente você examinar e achar uma opacidade. Todo mundo tem a partir dos 60 anos, como ruga. Catarata é você ter uma opacidade que está diminuindo a tua qualidade visual. Claro que também a qualidade visual depende do que você faz. Você é um cirurgião, você precisa enxergar muito melhor que o indivíduo que joga dominó apenas e é feliz assim. Mas é uma situação cada vez mais comum você operar indivíduos progressivamente mais jovens pela necessidade visual que a gente tem. Bom, então o ideal é que todo mundo passe numa consulta com oftalmologista a partir dos 40 anos. É 40 anos, a gente costuma dizer passar no oftalmologista. Claro que o risco de ter doença oftalmológica é muito menor. Por exemplo, glaucoma, você tem aos 40 anos de idade uma população muito pequena de gente com glaucoma. Aos 50 anos aumenta, 60, 70. Então a gente tem que passar realmente ao oftalmologista, 50 anos é uma ideia razoável. Ele naturalmente ele vai por quê? Porque a partir dos 40 anos você precisa de óculos para perto. Pois é, então, a partir dos 40 a pessoa já começa a ter dificuldade de quando enxergar. ele vai ao oftalmologista, porque ele precisa de óculos para perto, o médico já examina a pressão, vai começar a orientar sobre catarata. E é frequente, sabe por quê? O olho não foi feito para durar o que a gente vive. 40 anos, todo mundo precisa de óculos para perto como regra. Tem exceções. 60 anos, a gente costuma dizer, começa quase todo mundo a ter catarata. Aos 70, só não tem catarata quem já operou a catarata. E também nessa idade começam as doenças de retina.
Então, conforme a gente vai vivendo mais, o cuidado ocular é cada vez mais frequente e importante na sociedade. Mas Todos os quais países são do mundo. esses cuidados? O que a gente pode fazer para prevenir? Pois é, muitas vezes não tem como prevenir. Como é que a gente vai prevenir o envelhecimento? Mas você pode fazer o diagnóstico precoce e evitar a consequência. Então, pressão alta do olho leva ao glaucoma. Você diagnostica a pressão alta do olho aos 50, evita de ficar cego aos 65 ou 70. Catarata, você vai seguindo, quando o paciente começa a ter problema de visão, você começa a discutir com ele, está na hora de operar, não está, e aí opera, e felizmente é uma das cirurgias mais seguras da medicina atualmente. Não é 100% seguro, tem acidentes, é um procedimento delicado, é um procedimento complicado. Sabe, imagina que você anda num avião, o avião é ótimo, o piloto é bom, o céu é bom, é quase 100%, mas às vezes explode, o risco está lá. E quando explode o avião, tanto faz se está na classe econômica quanto na primeira classe, morre todo mundo. Então, mas é uma fatalidade, se a cirurgia... Mas não é um procedimento simples, fácil, barato e garantido. É um procedimento rápido para o paciente, mas difícil para o médico. E o pós-operatório? Pós-operatório antigamente era de 5 dias. Hoje, o pós-operatório é de, digamos, horas a dias. Com muita frequência o paciente opera, no dia seguinte já tem uma boa visão, então o impacto sobre o dia a dia do paciente é menor. Mas isso não deve ser confundido com um procedimento simples e que é como cortar cabelo. É uma cirurgia alta responsabilidade. Com certeza, tem que ser feita por um bom profissional. Não, tem que ser feita, desculpa interromper, por um profissional, habilitado. Também não é uma coisa que precisa ser prêmio Nobel para fazer. Sim, mas tem que ser um profissional. Hoje em dia, infelizmente, a gente acaba se deparando com algumas pessoas até que dizem que são titulares em alguma especialidade e a gente sabe que não são. Eu tenho um probleminha no olho, que é o pterígio, que a gente já conversou antes, e eu percebo que muita gente confunde o pterígio com a catarata. Isso. Até com essa explicação da clara do ovo, né, que a gente lembra que a clara do ovo tem lá uma membrana. Lembra quando a gente abre um ovo, tem uma parte mais esbranquiçada, né? Isso parece um pouco pterígio, e aí como a associação da catarata foi com a clara do ovo, talvez as pessoas estejam até confusas em relação ao que é a catarata e o que é pterígio. Como é que a gente faz essa diferença? Então, catarata é a opacidade da lente dentro do olho. Pterígio é uma membrana na frente da córnea. Não sei se dá para mostrar adequadamente aqui, ou você quer nas figuras? Pode ser, eu acho que vamos tentar aqui primeiro, depois a gente pede as figuras. Da onde a gente está falando? Dessa parte da frente? Esse é um olho, então, cortado interno? pela metade. Tá. Tem essa grande cavidade aqui, que é preenchida por uma gelatina. Vamos virar só um pouquinho para cá, doutor, por favor, aqui para essa câmera. Essa parte que você acabou de tirar aqui é a córnea. Quando você faz um transplante de córnea, essa é a parte que você troca. Pterígio é uma membrana que cresce aqui na frente. Então, é uma membrana que cresce geralmente em direção do nariz para o centro da córnea. Se chega ao ponto que cresceu demais, pode atrapalhar a visão, mas é raro. Geralmente ela incomoda moças bonitas, às vezes como você, porque o olho fica vermelho ou incomoda. Então, ela é operada com essa função. Catarata é diferente. Catarata, agora a gente olhando dentro do olho, esta é a lente que eu falei que a gente tem dentro do olho, uma lente de aumento. É uma lente que com o tempo vai ficando dura e opaca. E o médico, sem ter que cortar o olho pela metade, troca a lente opaca por uma lente intraocular, que é o tal do implante que é feito. E como é que essa cirurgia é feita? Ela não é laser? Essa cirurgia ainda não é feita com laser. O laser está sendo tentado há muitos anos e agora provavelmente vai virar realidade. Ela é feita com uma técnica chamada de facoemulsificação. O que é isso? É como se tivesse um mini aspirador associado a um mini liquidificador. Liquefaz a catarata, aspira a catarata e põe uma lente intraocular no lugar. Anestesia quase sempre, colírio, quase sempre 2 horas de hospital. E é um procedimento quase sempre indolor. Claro que tem casos diferentes, mas de maneira geral é um procedimento seguro que um oftalmologista com título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia pode fazer em todos os lugares do Brasil. Essa história do indivíduo atravessar o Brasil, atravessar uma cidade para operar catarata não tem sentido. O indivíduo tem que ser tratado perto de onde ele mora, não é verdade? Ok. Já chegaram muitas perguntas. Eu tenho aqui a primeira delas, da Jéssica Graziella. Ela diz que o pai tem catarata, mas ainda está no início, não está avançada. Ele sempre adia consulta ao médico por falta de tempo, mas a cada dia que passa ela toma conta dos seus olhos.
Doutor, queria saber se no caso dele a raspagem resolveria ou só mesmo a cirurgia. Eu acho que esse é um caso de confusão com pterígio. Tô certa? Exatamente, exatamente, é um caso de confusão com pterígio. Pterígio é na parte da frente do olho, que o leigo chama de raspagem, que não é simplesmente como raspar e não tem nada a ver com a catarata. No sul do Brasil, o pterígio é menos frequente. Na região amazônica, tem lugares que 10, 15% da população tem pterígio, por causa da luz ultravioleta e tem fatores climáticos relacionados. A catarata não, a catarata é envelhecimento. E a catarata a gente não vê, é só na consulta com o oftalmologista? Você vê se chega no ponto que a pupila, que é aquela parte central e negra, fica branca. Mas quando chega a isso, o paciente já não consegue ver nada. Normalmente, você só percebe que tem catarata quando a visão piora. A gente, então, hoje está falando de catarata. Eu gostaria que depois, se você pudesse voltar para a gente falar de pterígio, que seria muito bom. E aí, para responder a pergunta da Jéssica, eu esperar 2 minutinhos, a gente volta já já. Aí a gente responde rapidinho sobre o pterígio, se a raspagem pode ser feita. Ok? Tá bom. Vida Melhor, a gente hoje está falando sobre catarata com o Dr. Rubens Belfort, que já explicou pra gente que a catarata é um problema que afeta a praticamente todos os seres humanos a partir de uma determinada idade e que talvez todos tenham catarata um dia, tá certo, doutor? Certo. Mas a gente concluiu ainda há pouco que muita gente confunde a catarata com pterígio, inclusive uma telespectadora nossa que enviou uma pergunta, a Jéssica. Parece que ela confundiu a catarata com pterígio, mas a gente pode responder a dúvida dela, que ela quer saber se só a raspagem resolve no caso do pterígio ou se tem um outro processo. Então, a pessoa fala raspagem, mas não é simplesmente raspar. Pterígio é fácil de operar, mas o resultado nunca é garantido porque ele pode voltar. E, como qualquer procedimento cirúrgico, só deve ser feito quando necessário. Raramente o pterígio pode crescer tanto que acaba afetando a visão, raramente. Quando isso está acontecendo, é óbvio que tem que operar. Muitas vezes o paciente diz, eu tenho pterígio, meu olho fica vermelho, mas o olho está vermelho não é nem por causa do pterígio. E outras vezes sim, o pterígio causa o olho vermelho, o incômodo leva o paciente a dizer, eu quero operar. O paciente tem que entender que é uma cirurgia, digamos, de gravidade menor que a catarata, mas tem a desvantagem que o pterígio pode voltar. Pode voltar depois de um mês, voltar depois de vários meses, em qualquer das técnicas. Tem técnicas mais complicadas que volta menos, mas sempre pode voltar. Então é um procedimento a ser feito, como tudo em medicina, né? Quando necessário. Ok. Bom, esse é um assunto que a gente vai tratar um outro dia de forma especial. Hoje o nosso assunto é catarata. Eu volto aqui só pra gente falar sobre catarata e responder a todas as perguntas, tá? Vamos lá, doutor. Tenho aqui já várias perguntas que chegaram. E o nosso SAT, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, já enviou aqui pra gente. Boa tarde. Ontem passei em uma consulta com o oftalmologista. Foi pingando nos meus olhos um colírio antes da consulta para dilatação das pupilas. Acontece que até hoje, após 24 horas, minha visão continua embaçada, como se as pupilas ainda estivessem dilatadas, embora não estão mais. Por que isso aconteceu? É do Saulo Fernandes de Pouso Alegre, Minas Gerais. Para examinar os olhos bem, o oftalmologista tem que dilatar a pupila. É uma máquina fotográfica, você tem que aumentar o diafragma para olhar o que está dentro e dessa maneira saber que não tem alteração de retina. Mas aí fica de um dia para o outro ainda? Normalmente não. Mas medicina a gente vai sempre pelo normalmente. Normalmente demora algumas horas, mas às vezes até 2 dias depois o paciente pode ter a visão um pouco embaçada. Então é um pouquinho chato. de paciência, né? É. O Francisco Moreira de Itaúna, posso me submeter à cirurgia de catarata mesmo que eu tenha diabetes ou glaucoma? Claro. Grande parte dos pacientes tem glaucoma, diabetes, catarata e podem ser operados. E é uma cirurgia que, com certeza, na sua cidade pode ser bem feita, em todos os lugares. Não tem necessidade de ir para outras cidades maiores ou grandes centros por causa da cirurgia da catarata. A Lúcia de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, ela gostaria de saber mais informações sobre catarata nuclear e o problema de alteração do EPR macular com drusas e deslocamento seroso da retina. Em que consiste? Tem tratamento e qual o prognóstico? Bom, isso é uma aula de 20 minutos, mas vamos lá. Catarata nuclear é porque a lente, ela tem a parte do centro que chama nuclear e a parte da periferia. Então a opacidade pode estar na frente, no meio que é nuclear ou atrás e acaba alterando a visão do mesmo jeito. Então é uma questão muito especializada que não tem muita alteração prática. O negócio do EPR, epitélio pigmentário da retina. Aí já é na parte de trás do olho, está relacionado com retina.
e mácula faz parte do envelhecimento normal. Algumas pessoas perdem até a visão por causa disso, mas muita gente tem alteração do epitélio pigmentar da retina conforme vai ficando mais velho. Marcelina Augusta de Três Lagoas. Todos na minha família tiveram catarata. Quero saber se é hereditário. Já estou com dificuldades de enxergar. Bom, catarata é tão hereditário quanto a gente envelhecer e morrer. Todo mundo acaba tendo. Algumas famílias têm catarata aos 50, outras aos 70. Tem vários fatores relacionados com catarata. E você não pode dizer que é hereditário, porque todo mundo acaba tendo. A Margarete Isaías, de Caçapava. Gostaria de saber se terei necessidade de usar óculos depois da cirurgia de catarata. Quando a gente faz a programação da cirurgia da catarata, tem um exame que permite a gente calcular adequadamente a lente que vai pôr dentro do olho. Então, de regra, o paciente fica com uma visão boa para longe, ou boa para meia distância, ou para perto. Agora começam a ter mais sucesso as lentes intraoculares, que vai ser o futuro, que vão fazer o indivíduo enxergar muito bem para longe, para meia distância e para perto. Elas já existem no mercado, mas não é um sucesso garantido em todas as situações. É o tipo da coisa que você tem que discutir com o seu médico, entender muito bem, e depois você que vai dizer se vale a pena ou não, em conjunto com o médico, fazer essas cirurgias com essas lentes especiais, correr o risco de não ficar muito bom, ou fazer com a outra. Ok. Neuza Francisco Marcelino, de São Paulo, diz que tem glaucoma há mais ou menos 12 anos e ela gostaria de saber se a catarata agrava mais o problema do glaucoma. A catarata, em alguns casos, conforme ela vai aumentando de tamanho, ela pode ajudar a pressão do olho a subir. E, portanto, a pressão do olho subindo pode agravar o glaucoma. Mas ela não é um fator que causa o glaucoma. Catarata é muito comum. Só para você ter ideia, no Hospital São Paulo, nós nos preparamos para fazer 80 cirurgias de catarata por dia. E fazíamos isso. Aí, de uns anos para cá, o governo cortou pela metade. Então, aumenta a fila da catarata, porque o governo não dá recursos para as pessoas operarem a catarata. Então, a quantidade de gente com catarata vai aumentando cada vez mais. E não é só aqui em São Paulo, no Brasil todo. Nós estamos acumulando um número enorme de cirurgia de catarata. Todos os governos, em todos os níveis, falam que vão resolver a situação, mas, infelizmente, não está resolvendo, está piorando. E tem que ser resolvido, porque senão o problema vai ficar mais grave no final, porque a catarata pode prejudicar totalmente a visão, né? A pessoa pode... vai afastando o indivíduo da vida, ele às vezes já não ouve bem, enxergando mal, é muito pior. A gente tem que brigar por tudo isso. Maria José Spinelli, de Santana do Parnaíba. Como a gente descobre que tem catarata? É por meio de exames? O meu olho fica lacrimejando e os médicos dizem que é catarata. Só que eu já fui a outro e disse que não é. O que pode ser? Catarata não faz o olho lacrimejar. Exame que o oftalmologista faz, comprova se o indivíduo tem uma baixa de visão por causa da catarata ou por outra razão. Tá. E o exame que a gente falou? O exame que o oftalmologista faz, ele examina a visão, ele faz um exame com uma espécie de microscópio que ele tem, dilata a pupila para ver a retina, e aí ele diz se a visão está diminuída ou não e se é por causa da catarata ou por alguma outra razão. Ok. Tem tantas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Eu gostaria mesmo de reforçar o convite para que você voltasse para a gente falar um pouquinho sobre o pterígio também e, de repente, responder outras dúvidas sobre catarata. Vamos passar os e-mails também para você responder depois, tá bom, doutor? Muito obrigado. Parabéns pelo seu programa altamente educativo. É fundamental isso. É importante, né? Eu Muito fico importante. pensando nas pessoas que não têm acesso e realmente não conseguem, às vezes, até por um problema também de locomoção, de transporte, chegar até um consultório. Só uma última coisa. O SUS está cada vez melhor. Muita gente que procura o SUS procura porque o convênio não dá um tratamento tão adequado. Eu aprendi com a Ruth Cardoso o seguinte: a população tem que exigir. Tem que exigir na sua cidade o atendimento, tem que exigir no seu estado, tem que exigir de todas as maneiras. Este programa é fundamental para criar essa consciência nas pessoas. Parabéns. Muito obrigada. Exija, direito seu, precisa se cuidar. E a gente conversou com o Dr. Rubens Belforte. O site é o www.clinicabelforte.com.br. É com T mudo no final, tá? Belforte. E-mail contato@clinicabelforte.com.br e o telefone 0 operadora 11 3062 0517. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Como obrigado. É bom a gente falar com quem trata o indivíduo com esse carinho, com esse amor e faz jus a essa profissão tão maravilhosa. Viu? Parabéns.